Então, gente, estamos começando mais uma semana cheia de bênçãos e uma semana onde nós temos ela aí todinha pela frente, né? De tantos desafios e de tantas situações para serem vencidas como mães, como educadoras. Então, eu resolvi passar aqui rapidinho para podermos conversar sobre um assunto que é tão importante, principalmente nessa época onde estão acontecendo, né, festividades que as pessoas estão celebrando o carnaval e estão aí com as suas famílias em muitos lugares que não deveriam estar. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, que é a moral. A gente precisa entender que a moralidade, os princípios da moral, dos bons costumes, eles são ensinados, eles passam de geração para geração. Então eu achei esse tema muito propício e muito oportuno para esse momento de feriado onde nós estamos vivendo, onde tem várias famílias que estão com seus filhos nas ruas, celebrando uma festa que é considerada uma festa da carne. E enfim, nesses momentos nós precisamos trazer o nosso olhar de volta para o que de fato é a moral, os bons costumes. Qual é o nosso papel enquanto pais na construção desta moral e desses bons costumes? Então eu acho que esse tempo aqui de feriado de carnaval é um tempo muito propício para a gente poder conversar sobre isso. O que está acontecendo com a ordem moral da nossa casa? Eu quero conversar com vocês sobre algo que eu tenho prestado muita atenção, algo que de fato tem contribuído para diversas deturpações na sexualidade e na moral das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E por isso que eu escolhi esse tema, exatamente nessa época do feriado de carnaval. Porque nós sabemos que tem muitos pais que já compreendem os perigos que é você permitir que os seus filhos participem de bloquinhos de carnaval, esses bloquinhos da escola, ou até mesmo pais que já entenderam que não devem ir e nem permitir que os seus filhos estejam indo, até porque trilhas neurais vão sendo formadas nessas crianças. E à medida que essas crianças vão percebendo e se naturalizando, vamos dizer assim, com esse tipo de letra, com esse tipo de música, com esse tipo de festa, com esse tipo de evento, naturalmente eles vão crescendo, entendendo que é natural participar disso. E aí, quando chegar lá na adolescência, não adianta mais vocês quererem restringir. É tão interessante que eu sigo algumas educadoras, né, também, que falam para mães, e uma delas falou assim: eu vou colocar para vocês aqui alguns cuidados que vocês têm que vocês têm que ter com as crianças no carnaval. Algumas dicas fundamentais. E ali ela foi listando algumas dicas, né? Para que as crianças não fiquem perdidas, para que as crianças não fiquem desidratadas, para que as crianças... Ou seja, ela foi listando algumas dicas. Aí, gente, eu não dei conta. Aí eu fui escrever nos comentários assim: eu também quero sugerir uma dica. Na verdade, a melhor dica: não vá. E também não permita que os seus filhos estejam indo a essa festa. Porque depois que eles se acostumarem com esse tipo de letra, com esse tipo de música, com esse tipo de evento, quando chegar lá na adolescência e você perceber que você precisa dar uma freada, você não vai conseguir. Não vai conseguir impedi-los de fazer algo que eles já fazem desde que são crianças. E a gente acha bonitinho, a gente acha que é normal. Tá dando pra entender? Então eu coloquei essa dica lá, sabe? Porque realmente, sim, não tem sentido, gente. Não tem sentido. A gente precisa entender que a adolescência, ela é uma colheita da infância. A gente precisa entender isso. Então não adianta você ficar tomando todo cuidado com seus filhos numa festa onde eles estão ouvindo e vendo e presenciando cenas onde eles estão sendo totalmente erotizados. Existe uma adultização infantil. Eles estão tendo contato com bebidas, com homem vestido de mulher, com mulher vestida de homem, com mulheres seminuas, com homens e mulheres vestidos de chifrinho, de rabinho. Eles estão tendo contato com esse tipo de coisa. Tá dando para entender? E que vai totalmente de encontro a valores e princípios cristãos. Então a gente precisa entender
Que por mais que a gente ache que não, meu filho está comigo, eu estou lá na festa, eu estou dançando, qual é o ambiente que ele está vivenciando? Não é um ambiente infantil, ingênuo, inocente e puro. Não é. Nem pelas letras das músicas que erotizam a criança, nem pelas roupas, muito menos pelo comportamento. Eu passei numa rua em um determinado dia e meu coração partiu, porque estava tendo uma festa na frente de um bar na rua e eu passei de carro nessa rua e eu ia observando as mães praticamente seminuas com um copo de cerveja na mão, bebendo, dançando, e várias crianças ali de 4, 5, 6, 7 anos, às vezes sentadas no meio fio, no celular jogando ou brincando, no meio daquela baderna toda. Como que essas crianças serão salvas de uma erotização ou entenderão que aquele tipo de ambiente não é legal? Aí chega lá na adolescência, quando acontece gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, quando acontece libertinagem, vandalismo, alcoolismo, drogas, os pais muitas vezes pensam, nossa, mas onde foi que eu errei? A adolescência é uma colheita da infância. Até qual idade eu consigo fundamentar a moralidade, esses princípios morais nos meus filhos? Mas para que a gente são transmitidos de geração a geração, tá entendendo? Então, a geração dos nossos avós transmitiram valores para os nossos pais, que transmitiram valores para nós e que nós estamos transmitindo para os nossos filhos e por aí vai. E esses valores morais, do que é certo, do que é errado, em vários aspectos da nossa vida, orientam a nossa conduta, o nosso comportamento no dia a dia. Então, esses valores humanos, esses valores morais, eles vão conduzir a vida de uma pessoa. Faz parte da formação da consciência e da maneira de agir e de se relacionar em sociedade. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e vem assim, isso não tá certo. Ou você vai vestir alguma roupa e você fala, isso não tá legal. Vem desses princípios que são passados de geração em geração. Esses valores humanos são normas de conduta. E essas normas de conduta, elas determinam decisões importantes para que a gente consiga viver de forma pacífica, honesta, justa. E isso é passado de geração em geração. Esses valores, eles são construídos socialmente. Eles vão orientar as decisões, vão garantir princípios que regem as ações e a vida humana. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Os valores morais, eles não são criados da minha cabeça, da cabeça de alguém, não é assim. Esses valores morais que vão ensinando as gerações sobre o que é certo e o que é errado, sobre o bem e o mal, para que o nosso comportamento seja conduzido, esses valores morais, eles são baseados em diversos fatores. E o primeiro fator é a cultura. A gente precisa entender que a cultura, a tradição, o cotidiano, a religião, o tipo de educação de determinado povo vai nortear esses valores morais. Então é por isso que quando você vê, por exemplo, lá na Bíblia, a época onde, por exemplo, um homem podia se casar com 2 mulheres, ou você vê em alguns países, coisas são, vamos dizer assim, permitidas, e que você fala, gente, mas que coisa estranha, ainda existe isso hoje. É porque faz parte de uma cultura, faz parte de uma moralidade que foi construída de acordo com uma forma de viver e uma forma de pensar, de acordo com uma tradição, de acordo com uma religião. Só que a gente precisa entender que a cultura, ela passa. A tradição, ela passa. Você muda de um país para o outro, a cultura muda. A geração passada viveu um tipo de cultura que pode estar diferente hoje em dia. Isso tudo passa, mas existe algo que não passa e que permanece para sempre. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa cultura.
é o nosso manual, é aquilo que vai nortear o nosso comportamento. Então nós costumamos dizer que nós estamos vivendo uma contracultura. Tá dando para entender? Porque você pode ir para diversos lugares. Você pode ter sido ensinado de uma forma que não foi tão legal. Mas a palavra de Deus, ela é a única fonte verdadeira e que pode nortear a moral, os bons costumes e o nosso comportamento. Então os valores morais, eles podem mudar de acordo com a religião, de acordo com a cultura, mas isso tudo passa. Mas o que não passa é o que está escrito na Bíblia. Só que o que a gente precisa entender? Infelizmente, existem pais, mães que se perderam na prática, se perderam nos princípios, se perderam nos valores e se perderam de tal forma que começaram a permitir que crianças que não estão aptas para decidirem sobre valores morais, que são tão complexos, porque dependem de diversos fatores, como eu disse aqui. Esses pais começaram a permitir que essas crianças que não são aptas para isso, que essas crianças começassem a decidir sobre questões que podem modificar, que podem impactar, que podem deturpar toda a sua vida. Crianças que são completamente imaturas, cognitivamente, estão tendo a possibilidade de decidir sobre princípios morais, éticos, que podem trazer um impacto profundo na vida. Os pais estão permitindo. E aí eles estão perdendo a ordem moral da casa deles. E sabe qual que é o resultado? O resultado são crianças que mandam nos pais e pais que perderam a função dada por Deus de orientar, educar, disciplinar, dar limites. Aí vai surgindo as discrepâncias. Tipo assim, não sei se vocês já ouviram alguns pais que falam assim: eu prefiro que o meu filho fume maconha dentro de casa do que na rua. Olha a ordem moral que foi perdida. Sabe por quê? Que é uma discrepância, que é uma loucura isso. Porque o pai está preocupado do filho se perder lá fora. Então ele permite que o filho pratique infrações dentro de casa. Então ele está permitindo e induzindo o seu filho a comportamento infrator, porque ele quer tirar o filho da rua, porque ele não deu conta, ele perdeu a ordem moral dentro de casa. Aí ele traz o filho para fumar maconha dentro de casa, porque ele acha melhor o filho estar dentro de casa do que lá fora, mas ele está estimulando nesse filho um comportamento infrator, uma vez que isso não é permitido. Tá ficando claro para vocês, gente? Antes de eu dar um outro exemplo, usa o seu DDB aí, ó, clica nesse aviãozinho que tá aí de baixo e manda essa live para pelo menos 5 pessoas. Olha o outro exemplo que eu vou usar com vocês. Outro dia eu estava na mesa de trabalho e eu estava ouvindo uma mãe de uma adolescente conversando ali entre amigos na mesa de trabalho. E aí ela disse assim para mim, ó, para mim e para todos que estavam ali: comigo não tem dessa não. Eu sei que eu não consigo segurar a minha filha, que lá fora ela vai mesmo se deitar. Não vou usar palavras estranhas não, mas vocês entenderam. Com o namorado. Então eu já liberei a casa, já comprei a cama de casal para ela, já coloquei uma cama de casal no quarto e falei, ó, eu prefiro que você faça aqui dentro de casa do que você fique aí nos motéis e etc aí fora correndo risco. Então eu vou te orientar e você pode trazer seu namorado para dormir aqui em casa. Perdeu a ordem moral. E além de perder a ordem moral, ainda acha que é moderna. Não, porque hoje em dia não existe mais isso, né? Não existe mais essa questão de se guardar. Como assim hoje em dia? Pais que estão vivendo de acordo com uma cultura, pais que estão vivendo de acordo com a moda do momento e que estão perdendo a ordem moral da sua casa, porque estão se baseando em cultura, muitas vezes em religião, muitas vezes na mídia, muitas vezes nos achismos dos vizinhos. E aí eles estão fazendo o quê? Perdendo a ordem moral e estão esquecendo do quê? Da contracultura, daquilo que é a verdade, do único fundamento onde nós precisamos estar apoiados, que são os princípios e os valores cristãos. E aí muitos desses adolescentes, que são filhos, né, desses pais, que são uma geração que se perdeu, que não entendeu essa verdadeira liberdade, porque eles eram muito presos, porque a geração passada prendia muito esses pais.
Aí eles vieram com a famosa frase: não, se apertar demais, escapa pelos dedos. Porque eles viveram isso. Então, como muitos escaparam pelos dedos, como muitos viveram muita pressão de uma geração que era muito autoritária com seus filhos, eles se entregaram a uma liberdade que eles acham que é a verdadeira liberdade e eles se perderam nessa liberdade. Eles estão escravos de uma falsa liberdade. E agora não conseguem imprimir verdadeiras regras de moral, de conduta para os seus filhos. Aí é aquela história do pai que fala assim: tá bom, eu não gosto do carnaval, eu não vou no carnaval, mas como eu não tenho como te segurar, pelo menos eu vou te levar e vou te buscar. Aí pega a filhinha ou o filhinho todo fantasiado, daquele jeito, entrega lá no meio do bloco da rua e fala: ó, daqui 3 horas eu vim te buscar. Leva o filho pro matador, depois vai lá e busca o filho de volta. Como se tivesse tipo assim: tô fazendo a minha parte, já que eu não consigo segurar. Aí vem a famosa pergunta: ai, André, então, como é que a gente faz, né, para imprimir, para fundamentar esses valores morais nos nossos filhos? Até qual idade a gente consegue trazer uma fundamentação? Gente, entendam, por favor. É na infância, é na primeira infância, é no primeiro ciclo de vida, é que nós conseguimos construir uma